E aqui está o teu filho, pastor, que estará fazendo menção. Ouça mais uma vez, dando sabedoria, entendimento. Capacita esta noite, Pai, e assim possamos sair daqui saciados da tua palavra. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz por ter conseguido chegar à casa do Senhor nesta noite? Aleluia. Eu confesso que eu estava com saudade, viu? Estava com saudade. Mas aqui estamos. Gostaria de ter um número maior, mas estamos felizes pelos que aqui estão. Deus certamente tem uma palavra para nós. Eu quero falar nesta noite, baseado nesse texto, sobre os 6 grandes desafios da igreja moderna. O texto de Joel, capítulo de número 2, do versículo 15 ao versículo de número 17, ele tem uma mensagem direta para a igreja. É certo que esse texto foi escrito com outro destinatário. Se nós observarmos o contexto de Joel, nós vamos observar que Joel ele foi escrito num contexto de frieza espiritual do povo de Deus, da igreja daquela época, que não era chamada de igreja ainda, mas uma época de apostasia, uma época de melancolia e de total descomprometimento com o chamado de Deus para a vida daquele povo. Alguns datam o livro de Joel do século 5 a.C., outros datam o livro de Joel do século 7 a 8 a.C., cerca de 835 a.C. Eu não vou dizer que nenhuma e nem outra vertente está correta, mas eu gosto mais da que o coloca em 835 a.C., contemporâneo ao profeta Eliseu, contemporâneo ao profeta Obadias, no dia de Joás, rei de Judá. Porque a mensagem que o profeta Joel traz para a igreja daquela época, apesar de ter sido primeira parte histórica, segunda parte profética, mas a mensagem de Deus era uma só para aquela nação. Deus estava exigindo daquela nação um conserto. Deus estava chamando aquela nação para o arrependimento, para a humilhação na presença dele. Esta é a mensagem de Joel. O nome Joel no hebraico significa o Senhor é Deus, Yahvé é Deus. Existem 14 Joéus na Bíblia, mas o Joel que eu quero lhe falar nesta noite é o profeta Joel, filho de Petuel, conforme ele se apresenta no primeiro capítulo e no primeiro versículo do seu livro. A única coisa que se sabe de Joel ao certo é que ele era filho de Petuel. Não sabemos quando ele nasceu, quando ele morreu, de que morreu, que tipo de vida levou. A única coisa que dá para se ter certeza é que ele era hebreu e era filho de Petuel, e o seu ministério foi no reino de Judá. Nem a época ao certo nós sabemos, como eu já disse aos irmãos aqui. Mas esse é o contexto, queridos, que foi escrito o texto que nós lemos. Mas você lembra que eu disse que é um texto direto para a igreja da atualidade? Porque o Senhor, Ele, da mesma forma que chamou o seu povo que estava desviado dos seus caminhos para um arrependimento, para evitar um fim trágico, Deus também, através desse texto, está chamando a igreja
da atualidade. A igreja pós-centenária para um quebrantamento e um arrependimento. Por que igreja pós-centenária? Porque este ano de 2024 comemorou-se 113 anos da Assembleia de Deus no Brasil, do pentecostalismo no Brasil. E eu quero falar hoje exatamente dos desafios da igreja pós-centenária. E o primeiro desafio que eu quero compartilhar com você hoje é o desafio de congregar. É o desafio de manter a igreja ativa, de manter a igreja congregando. Se você ler lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, você vai encontrar uma admoestação do escritor dizendo para os irmãos não abandonar a congregação, como era o costume de alguns. Se ele usa essa expressão é porque naquela época já havia pessoas que estavam abandonando a congregação. O que é a congregação, amados? A congregação é o local de culto. Congregar significa juntar, estar próximo do outro. Congregar significa compartilhar. E naquela época da carta aos Hebreus, já tinha alguns que estavam abandonando a sua congregação. E é importante, amados, o ato de congregar. O ato de congregar nos fortalece as raízes na igreja local, fica as nossas raízes na igreja local. O ato de congregar nos dá uma identidade. Onde você congrega? Eu congrego na Betel. Ah, na Betel. É diferente de aonde você congrega? Ah, eu de vez em quando vou em algum lugar. Sem identidade, sem raízes. Então, o ato de congregar faz-nos fincar as raízes referenciais do nosso local. O ato de congregar nos ensina a conviver com os irmãos, nos ensina a aceitar melhor os irmãos, a conviver com as diferenças, a amar os irmãos. O ato de congregar nos fortalece na fé. O ato de congregar nos solidifica como servos de Deus, como conhecedores da palavra, pois é aqui na congregação que nós mais nos esmeramos para aprender juntos a palavra, não é verdade? É claro que nós devemos ter o hábito de ler a palavra no nosso dia a dia, mas é aqui na congregação, a nossa escola, é o colégio do crente. Louvado seja Deus. E por que é um desafio para a igreja pós-centenária? É porque hoje, principalmente hoje, nos nossos dias, nós estamos enfrentando a síndrome dos desigrejados. Os crentes que já acham que sabe tudo e o pastor não sabe de nada, então o pastor não tem cacife e conhecimento para lhe ensinar nada. O crente que, achando que os outros da congregação estão errados, equivocados, são pecadores, não são dignos de estar liderando ele, então ele, como é uma pessoa acima da média, ele se desloca do grupo e vai querer ser crente em casa, na internet ou em outros meios. Mas a palavra de Deus já nos orienta, tanto em Hebreus 10 e 25, como em Joel 2 e versículo 15, 16 aliás. Versículo 16 começa com o imperativo, congregai, é uma ordem, ajuntai-vos. E congregar não é só um ajuntamento aleatório de pessoas. Congregar é um ajuntamento com um objetivo único, definido, que neste caso é de servir ao Senhor, é de adorar ao Senhor. Portanto, queridos, não nos deixemos levar pela influência dos desigrejados. Não se deixe apegar com a síndrome dos desigrejados, com aqueles que colocam defeito na igreja, defeito no pastor, defeito na liderança. A igreja nenhuma serve para ele. Quando você vai observar,
é ele que não serve para ser crente. Não acredite nessa mentira de Satanás, que dá para ser crente em casa, sem estar ligado a uma igreja local. A igreja local, ela é o corpo de Cristo, visível na terra. Como é que você é um membro do corpo de Cristo e vive aí fora do corpo? É impossível. O membro, quando ele é amputado do corpo, se ele não for guardado rapidamente para ser recolocado, ele entra em estado de degeneração. O crente que está fora da igreja dizendo que é crente, ele está morrendo sem saber, sem admitir, ele está morrendo, porque ele está fora da seiva. Ele não está, é como um galho amputado do tronco, do caule da árvore. Então esse é o maior desafio hoje. Não se satisfaça com o evangelho da internet, das redes sociais. Até use ele para ganhar pessoas para Jesus, mas ele não é o teu prato principal. O teu prato principal está aqui, na casa de Deus, aleluia, com a tua liderança local. Segundo desafio da igreja pós-centenária é santificar o seu povo. Observe o texto, você está com a Bíblia aberta em Joel, capítulo 2, versículo 16, ele começa dizendo: congregai o povo. É a primeira ordem, e é o desafio que nós falamos primeiro. A segunda ordem é santificai um jejum. É a segunda ordem, queridos, e um dos maiores desafios dos líderes da atualidade é manter a sua igreja santificada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que a santificação, ela não é aconselhável, não. Que a santificação, ela não é recomendável, ela não é boa. Sabe o que está escrito lá? A santificação é indispensável. Ela não é apenas recomendável, ela não é apenas um prato delicioso. O texto é bem claro: sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus. Você está vendo como a santificação é importantíssimo para nós, queridos? E estamos vivendo esse desafio nos nossos dias, infelizmente. O grande desafio dos líderes pós-centenários é manter o seu povo santificado. Nós estamos vivendo uma época tão moderna, onde as coisas estão fluindo, sem fronteiras, sem limites, e a gente acaba se misturando com essas coisas. E santificar está longe de ser simplesmente o meu porte de roupa, a comida que eu como, a bebida que eu bebo. Santificar significa ter uma vida de retidão na presença de Deus. Se é difícil hoje nós identificarmos aí na via pública um santo ou uma santa de Deus, agora pela aparência física, agora imagine pelo caráter das pessoas, amados. Hoje nós vivemos uma época tão relativista, aonde as pessoas já não estão preocupadas com o caráter cristão, com o verdadeiro caráter cristão. As pessoas parecem que não estão preocupadas com o principal objetivo da igreja, que é o arrebatamento. As pessoas hoje estão buscando outras coisas. Se fizermos uma pesquisa entre 100 assembleianos, de surpresa, e perguntarmos para ele: qual é o teu maior sonho? Vai sair casa própria, de mão cheia, carro, viagem no exterior, e arrebatamento da igreja, perigoso não sair nem 10%. Você está entendendo? Isso significa que o nosso nível de santificação está baixo demais.
À medida que o nosso nível de santificação, amados, ele vai melhorando, o nosso desejo maior é estar com o nosso Deus. O nosso desejo maior é ser arrebatado, é estar nos céus, é estar com o Senhor. Paulo, quando ele estava na prisão falando a respeito dos sofrimentos, e ele dizia que tinha vontade de ir logo para os céus, mas ele sabia que era até melhor ir, mas por causa da igreja, ele preferia ainda ficar no corpo. Nós precisamos priorizar o reino de Deus, nós precisamos desejar o reino de Deus, nós precisamos sonhar mais com os céus, falar mais dos céus, falar mais de Jesus, testificar sobre o reino de Deus. As prioridades da igreja têm sido bens materiais, e eu não estou falando nem de templos suntuosos, bonitos, confortáveis, como o nosso. Não é suntuoso, mas é muito confortável estar aqui, não é verdade? Eu estou falando de prioridades particulares, de chácaras, de fazendas, de carros, de empresas, de cursos superiores, de negócios, de cargos, de funções. São muitas prioridades, amados, que nós temos. Enquanto o reino de Deus está sendo esquecido por muitos. Quanto mais a pessoa melhora de condição financeira, menos ela investe no reino de Deus. Ela vai aumentando o apego às coisas materiais. Irmão, nós estamos aqui de passagem. Nós precisamos pensar no céu, sonhar com o céu, desejar os céus. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que temos que viver com responsabilidade nesta vida terrena, a vida financeira, mas não podemos ser avarentos, egoístas. Precisamos ser receptíveis ao chamado de Deus para as nossas vidas. Santifiquemos as nossas vidas ao Senhor. O Senhor não vem buscar uma igreja rica, o Senhor não vem buscar uma igreja intelectual, o Senhor não vem buscar uma igreja que se veste bem, que se calça bem, uma igreja que anda em carro 0 quilômetro, que dorme no ar-condicionado. O Senhor vem buscar uma igreja santa, que se santifica a Ele, que se separa do mundo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que é proibido ter essas coisas, queridos. Eu estou falando do perigo de invertermos a prioridade. Primeiro desafio da igreja pós-centenária é congregar. Observe esses bancos à tua volta. No domingo está semelhante. Os próprios crentes, digamos assim, membros da igreja que estão com frequência, você começa a sentir falta um final de semana, 2 finais de semana, 3 finais de semana, a ponto de você ligar para saber se está vivo, está bem, e o indivíduo não está nem doente. São outras prioridades. Nós precisamos colocar a mão na consciência. E o terceiro desafio da igreja é ajudar os anciãos, é ouvir os anciãos. Observe o texto: congregai o povo, primeira ordem, depois santificai a congregação, depois ajudai os anciãos. Anciãos aqui está falando de liderança madura, está falando de presbíteros, de príncipes na casa de Deus. Nós vivemos uma época hoje moderna demais, aonde as novas lideranças já não valorizam os anciãos da igreja, já não se usa mais o conselho da igreja para tomar decisões, já não busca mais a orientação do Espírito Santo, toma decisões nas madrugadas, nas surdinas, sem se preocupar com a implicação, as consequências dessas decisões. Nós precisamos voltar a valorizar os anciãos da casa de Deus. João, quando escreveu aos moços, ele disse: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes,
Isso é verdade, os jovens são fortes, mas é com os anciãos que está a experiência, é com os anciãos que está a maturidade, é com os anciãos que está o bom conselho. E nós precisamos ouvir os anciãos. Você se lembra de Roboão, o filho sucessor de Salomão? Quando assumiu o trono de seu pai, os anciãos procuraram ele para conversar, ter uma conversa franca e dizer: olha, o teu pai, ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo está muito cansado, e eu vim te pedir para você aliviar o fardo, e o povo estará contigo, o coração do povo estará receptivo a você. Ele mandou o povo voltar, os anciãos voltar, os homens experientes voltar, e foi se consultar com os jovens, seus colegas. E sabe qual foi o conselho que aqueles jovens deu? Diga a estes velhotes aí que o mindinho seu é mais grosso do que os lombos do teu pai, rapaz. E foi então a resposta que ele deu aos anciãos, desonrando e desvalorizando o conselho da maturidade. E o resto da história vocês sabem. O reino foi rasgado, a vergonha foi terrível para aquela família, para aquele rapaz. Então, queridos, nós precisamos honrar, valorizar o conselho dos anciãos. Nós precisamos andar nos conselhos dos anciãos. Muitos já morreram, já foram para a eternidade, mas ainda tem um remanescente em nosso meio. E quantas vezes nós criticamos os velhinhos porque eles estão ultrapassados? Quantas vezes nós deixamos de lado as pessoas mais maduras porque elas acabam atrapalhando a modernidade da igreja? Ah, pastor, eu quero botar um tambor aqui na frente, mas o presbítero fulano não gostou da ideia e tal, ele é meio quadrado. Graças a Deus que a síndrome do tambor passou, né? Ah, pastor, eu quero apagar as luzes, botar uma luz colorida, mas tem aquele irmãozinho assim meio cafona e ele está reclamando, está criticando. Ouçamos os conselhos dos presbíteros, dos anciãos da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Busquemos andar pela orientação do Espírito Santo de Deus. Valorizemos as pessoas com experiência. Aleluia. E aí vem o quarto desafio da igreja, que é reunir a família, os filhos, os meninos e as criancinhas. Observe o versículo 16, é um longo versículo. Congregai o povo, santificai, ajudai os anciãos. Em quarto lugar, congregai os filhinhos, os que mamam, até os de colo. Você está vendo a importância de nós congregarmos as nossas crianças, de nós colocarmos o Evangelho no coração dos nossos filhos. Você sabe por que eu estou aqui hoje, queridos? Porque os meus pais colocaram o Evangelho no meu coração. Muitos dos que nasceram do Evangelho que estão aqui hoje é porque os pais investiram. E isso é tão importante que Deus ensinou o povo a colocar a lei no coração, a lei de Deus no coração dos meninos, andando no caminho, sentado em casa, deitado ao dormir, ao levantar, escrever e colocar entre os frontais na testa das crianças. Está falando de uma persistência, de uma responsabilidade grande que nós pais que conhecemos a verdade temos de colocar o Evangelho dentro do coraçãozinho dos nossos filhos. Eu sou o resultado da semente que meus pais plantaram. Se eu não plantar a semente no coração dos meus filhos, aonde estará a igreja de amanhã? Aonde estará a Ana Clara? Aonde estará o Vinícius? Aonde estará a Ana Lídia? Se eu não investir, se eu não semear a palavra de Deus nos seus corações. Nós precisamos investir, amados,
na vida espiritual dos nossos filhos. Tem pais que dão o celular para uma criança, mas não dar uma Bíblia. Até compra a Bíblia para ele trazer para a igreja, mas não gasta tempo lendo a Bíblia com ele ou fazendo ele ler a Bíblia. É responsabilidade dos pais colocar a Bíblia no coração dos seus filhos. A palavra diz que ainda criança ele aprendendo, quando ele ficar velho, ele nunca vai se esquecer, queridos. Nunca se esquecerá do que foi aprendido na infância. Aleluia! E tem ainda o quinto desafio, que é unir casais com o mesmo objetivo, fazer a obra de Deus. Observe que a quinta ordem aqui é que o noivo saia do seu aposento e a noiva também do seu aposento. Ou seja, do comodismo, do conforto, das regalias. Está na hora de sairmos do conforto do nosso quarto. Está na hora de sairmos do conforto da nossa cama e de fato assumirmos a postura de guerrilheiros, porque é isso que nós somos, soldados. Nós guerreamos todo dia contra as hostes do maligno. Agora, se eu fico deitado em berço esplêndido, o inimigo vai deitar e rolar na minha casa, vai deitar e rolar na vida dos meus filhos, debaixo do meu nariz. Eu não vou perceber. Eu preciso assumir esta responsabilidade como pai, como casado, ter a minha esposa ao meu alcance, a mulher ter o esposo ao seu alcance, no objetivo de trabalhar para o Senhor. Tem casais jovens, irmão, que casam e querem tirar férias, não querem servir a Deus. Casais que casam, jovens que casam e não querem sair do local de jovens. Lugar de moço e mulher casada é no circo de oração. Lugar de homem casado é junto com os heróis da fé. Como é que você vai amadurecer, crescer, se você nunca sair do seu ninho da juventude e ir ao lado das mulheres experientes? Mulheres jovens aí, que não quer estar no circo de oração, porque não se identifica, porque ela está cheia de senhorinhas. Circo de oração não é por faixa etária de idade, amados. Circo de oração é um chamado para todas as mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a orar pela nossa família, ainda jovens. É uma responsabilidade de todos nós. É uma dificuldade para encontrar um casal jovem, para confiar um cargo de liderança na igreja, porque não quer compromisso. É uma dificuldade de arrumar alguém, dar um cargo de confiança para um homem, porque a mulher não quer que ele assuma compromisso. A mulher fica fazendo biquinho quando o pastor chama o marido para exercer uma função, atrapalhando o crescimento do obreiro, o crescimento ministerial. Cuidado, se você for entrave para o crescimento do teu marido, Deus vai te matar e botar outra melhor no teu lugar, mas a obra será feita. A obra será feita. Não existe aposentadoria para a obra de Deus, para o ministério, irmãos. Nós somos chamados com o propósito de brilhar a luz de Cristo, de resplandecer a luz de Cristo em nós. Não tem esse negócio de fazer biquinho, este cargo eu não quero, esta função eu não quero. Você foi chamado com propósito. O soldado não escolhe função, o comandante chama o soldado e ele vem e diz: sim, Senhor, missão dada, missão cumprida. Por mais que ele não goste, por mais que por dentro ele esteja sofrendo, mas ele vai com talento desenvolver a função para receber a honra do seu superior. O crente, ele não serve a homem, ele serve ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ao general dos generais. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique feliz quando você for chamado para exercer uma tarefa, e exerça com alegria, com galhardia.
porque tem crente que pode desapontar o pastor, ele até recebe o cargo, mas ele fica o ano todo sentado em cima do talento e não faz nada. Vai entrar no chicote do mesmo jeito. Precisamos trabalhar com alegria para o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória ao nome do Senhor. Casais, saiam do conforto e assumam o desafio. Deus conta com você nesta geração. Mas tem ainda o 6º desafio. Ah, Jesus, eu vou compartilhar. O 6º desafio, se você está achando que foi pesado até agora, se prepare para o 6º desafio. Observe o versículo de número 17 que diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Chore os sacerdotes, os ministros. Aleluia. Irmãos, no reino de Deus não serve aquele provérbio lá do mundo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No reino de Deus eu preciso pregar com o meu testemunho de vida, eu preciso pregar com o meu exemplo. No reino de Deus eu preciso ser o primeiro. O líder no reino de Deus, ele não ordena, ele faz primeiro para que os outros sigam ele. Só que nós estamos vivendo uma geração de líderes descomprometidos com o espiritual, com a submissão do Espírito Santo. Eu acho lindo quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, do versículo 36 em diante, até o versículo 18, capítulo 18, mais ou menos, versículo 22, quando fala ali da história da separação dos apóstolos, primeiros apóstolos, para a primeira viagem missionária, lá na igreja de Antioquia. Sabe o que foi que aconteceu ali? Os líderes, os anciãos, que hoje já não são valorizados em nossos dias, eles se reuniram para orar, para buscar a orientação do Espírito Santo de Deus. E o texto de Atos 15, do 36 em diante, diz que o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a missão que ele estava ordenando. Quem foi que separou? O Espírito Santo de Deus. Naquele tempo os líderes dependiam do Espírito Santo. Quando Pedro, ele dá a ideia para orarem, jejuarem e escolherem o 12º apóstolo para substituir a Judas o Iscariote, eles foram para a oração, para o jejum, para a presença de Deus, e o Senhor separou a Matias. Não foi eles não, queridos, foi o Senhor quem separou. Nós vivemos uma crise de liderança, falta de sensibilidade espiritual, líderes que sequer lacrimejam na presença de Deus, líderes que estão mais preocupados com aqui e agora, líderes que estão preocupados com as fortunas que estão fabricando nesta terra, líderes que estão preocupados com os cargos de políticas e de folclore na sociedade, líderes que estão construindo verdadeiros impérios aqui na terra, sem se preocupar com o bem-estar da igreja de Deus. Como falta líderes como Moisés nos nossos dias, irmãos. Moisés foi um líder que trabalhou 40 anos para o Senhor, legislando, foi o maior legislador da história, mas morreu pobre, não teve nenhuma catatumba para ser depositado no seu corpo. E os líderes de hoje já olham para a igreja, olhando, visando lucro, olhando para a lã, olhando para o recurso, para o retorno, enquanto a visão da liderança que agrada a Deus é aquele líder que está disposto a se gastar pela obra de Deus, pela noiva de Cristo. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise de liderança
liderança comprometida com a orientação do Espírito Santo, queridos. Nunca se viu na história um nepotismo tão grande na igreja, no Brasil inteiro. Pastores colocando de goela abaixo seus filhos, sem chamado, sem uma aptidão ministerial, só porque é filho, para dar continuidade ao clã da família. Nós precisamos dar um basta nisso. Precisamos nos arrepender, aleluia. Porque a conta vai chegar. A conta vai chegar, nós prestaremos conta. O Senhor está em busca de fiéis. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que morreu e derramou o seu sangue pela igreja. É Ele que é o dono da igreja. Portanto, permaneçamos fiéis. Permaneçamos fiéis a este Deus, aleluia, e oremos para que Deus levante líderes comprometidos com o reino, comprometidos com o chamado, líderes com uma missão, aleluia. A missão do líder da igreja é fazer missões, é propagar o reino de Deus, é dar a sua vida pelo bem-estar da igreja. Você se lembra do exemplo de Paulo? Você se lembra do exemplo de Moisés? Moisés chegou a se interpor diante de Deus, dizendo: se tu não perdoar este povo, pode arriscar o meu nome do teu livro. Ah, como precisamos de líderes assim, queridos. Líderes que visitam os doentes, líderes que choram com os que estão de luto, líderes que cuidam dos seus integrantes, dos seus obreiros, dos seus pastores, líderes que gostam do cheiro de ovelhas, que gostam de estar misturado com a igreja de Deus, porque o líder precisa ser o exemplo. É um desafio extraordinário. Parece ser uma montanha difícil demais para nós escalarmos, mas eu tenho certeza que nós vamos escalar esta montanha e a igreja permanecerá de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento verdadeiro, aleluia, ele é regado de lágrimas, ele, aleluia, é regado de contrição, de dependência do Espírito Santo. O Senhor fala aqui em Joel: eu não quero que vocês rasguem as vestes de vocês, não. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações, líderes, na minha presença, para que eu, porventura, venha me arrepender do mal que está vindo a galope sobre vocês. Precisamos nos arrepender, queridos. É um desafio. O maior desafio da liderança deve ser preparar a igreja para o arrebatamento. Infelizmente, as nossas lideranças estão preparando a igreja para viver o império aqui na terra. Mas nós precisamos pensar no arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. E se nós não estivermos preparados, nós não ouviremos o soar da trombeta de Deus. Portanto, com esse texto de Joel, aleluia, receba por amor de Cristo essa exortação de Deus para a tua vida. Ao invés de se submerger e endurecer ainda mais o teu coração, te humilha debaixo da mão poderosa deste Deus, porque ainda há tempo, ainda há jeito para a igreja, se ela se arrepender. Olha o que diz o versículo de número 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Portanto, queridos, ainda há tempo para você, ainda há tempo para mim. Quando a gente vem para a igreja, a gente não vem com a pá, a gente deve vir com a enxada. A pá você joga para longe,
O irmão que traz a palha e pensa assim: por que o irmão fulano está aqui? Essa mensagem foi todinha para ele, rapaz. Que pena. Eu podia gravar para mostrar para ele. Olha como se parece com ele. O crente que traz a enxada, ele só puxa para si. Oh, Senhor, misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Ó Deus, me edifica. Ó Senhor, me faça amadurecer. Ele está sempre puxando para si a exortação. Toda exortação que vem de Deus, ela é para você, ela é para a igreja crescer, amadurecer, melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos clamar ao Senhor por misericórdia. Vamos entrar nessa guerra espiritual comigo, amém? Levante a tua mão para os céus. E pode deixar as lágrimas rolar, o catarro de Deus descer, não tem problema. Jesus está aqui, Ele conhece o teu coração. Você não consegue enganar a Ele. Ele te sonda. Ele conhece o teu íntimo. Mas mesmo assim, confesse a Ele todas as tuas falhas nesta noite. Confesse a Ele todas as tuas fragilidades, as falhas de caráter, aquelas mentirinhas bobas, que foi às vezes por uma diversão, aquela palavra chula, que saiu no impulso, porque tinha um colega profano perto de você, e você se empolgou, aquele xingamento desprovido de qualquer vigilância que acabou saindo na hora da ira. Comece a confessar tudo isso para o Senhor. Você que não tem guardado a tua língua, você que não tem vigiado, comece a confessar tudo isso diante do Senhor nesta noite. É com você mesmo que Ele quer tratar, é a você mesmo que Ele quer sarar, é a você mesmo que Ele veio resgatar nesta noite. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. A única convicção que temos é que somos inteiramente dependentes e carentes de Ti. Assim como uma terra seca, Senhor, carece de água. Assim como as costas, os veadinhos, Senhor, bramem pela corrente das águas com profunda sede. Assim nós temos sede da Tua presença, Senhor. Guia-nos, ó Deus, com a Tua destra. Guia-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda a ser mais santo, a santificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos a Ti, Senhor. São todos Teus, herança do Senhor, galardão do Senhor para nós. Oh, Senhor, que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso hoje, meu irmão, na tua casa. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é tua, Senhor. Os meus filhos são teus, Senhor. O meu esposo, a minha esposa são teus, ó Pai, para a glória do teu nome. Senhor, eu te louvo pela tua igreja nesta noite, pela tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Que esta palavra alcance, Senhor, o coração da tua igreja. Que esta palavra também alcance o coração dos nossos líderes, Senhor. Ó Deus, que essa palavra possa chegar bem longe, bem adiante, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra diz que ela jamais voltará vazia, sem antes cumprir com o propósito para que ela foi lançada. Portanto, nesta hora, nós oramos pela igreja brasileira. Nós oramos, Senhor, pela igreja nacional, pelo Brasil, pelas nossas lideranças, Senhor. Nós clamamos a Ti pelos pastores convencionais do Brasil, Senhor, pelos pastores regionais do nosso país, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelos nossos missionários, pelas nossas missionárias, pelos nossos pastores, pregadores itinerantes, ó Pai. Senhor, Deus, olha para a Tua igreja, meu Deus, tenha misericórdia do Teu povo. Eu te apresento cada um dos Teus pequeninos, Senhor,
que estão dia após dia na tua casa, como a senhora Ana, ó Senhor, buscando a tua face, ó Senhor, sem desvanecer da promessa. Cuida das nossas viúvas, cuida, Senhor, das nossas anciãs, dos nossos anciãos, ó Deus. Cuida dos nossos órfãos, Senhor, dando graça, dando alegria, dando vigor espiritual, Senhor, dando ânimo para o teu povo, para a tua igreja, continuar esta caminhada, essa marcha espiritual, rumo à Canaã celestial. Nós oramos em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para sempre. Todos digam amém. Amém.